Boa noite, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha, de volta com a nossa provinha da AFA 2017, questão de número 26. Então, vamos começar aí nossa segunda parte, beleza? A questão 26 fala o seguinte: considere uma lente esférica delgada S de bordas finas, feita de material de índice de refração N maior do que o índice de refração do A. Então, galera, antes da gente prosseguir, vamos falar sobre uma teoriazinha aqui, tá? Vamos falar na classificação das lentes. Então, nós temos lente de bordas finas e nós temos lentes de bordas grossas. Beleza até aí? Bom, essas lentes de bordas finas, todas elas terminam com a palavra convexa. Não entendi, professor. É plano convexa, é biconvexa, côncavo convexa. Terminou com a palavra convexa, é borda fina. Agora, terminou com a palavra côncava, aí ela é de borda grossa. Então, você tem a plano côncava, a bicôncava, a convexo côncava, todas elas são de bordas grossas. Beleza. E aí, quando se começou o estudo das lentes, né, há muitos séculos atrás, a gente só imaginava o uso das lentes no ar. Então, o índice de refração de qualquer lente, pelo menos para aqueles primeiros cientistas, era sempre maior do que o índice de refração do ar, porque o índice de refração do ar é o menor que tem, que é 1. Então, a lente de qualquer material que ela seja, quer seja acrílico, vidro, água, óleo, glicerina, o que você imaginar, né, ela sempre vai ter um índice maior que o do ar. Então, eles notaram naquela época que as lentes de bordas finas, quando imersas no ar, sempre se comportavam de maneira convergente. Então, já vai a nossa primeira dica, né, para esse tipo de lente, que são as lentes de bordas finas. Se o índice da lente for maior que o índice do meio, ela vai se comportar como uma lente convergente. Se o índice da lente for menor que o índice do meio, ela vai se comportar como lente divergente. E para as bordas grossas, terminadas com a palavra côncava, é o contrário. Se o índice da lente for maior que o índice do meio, se comportará como lente divergente. E se o índice da lente for menor que o índice do meio circundante, funcionará como lente convergente. Beleza? Outra teoria que a gente tem que saber é a vergência. Bom, segundo Gauss, né? Se as lentes forem convergentes, nós vamos ter o quê? Uma vergência positiva. Então, vamos relembrar, galera, que é uma teoria comum para elas. Vergência é o inverso da distância focal, certo? Segundo Gauss, se a lente tiver um comportamento convergente, significa que a distância focal é positiva, logo a vergência também o será. Se a lente tiver um comportamento divergente, a distância focal será negativa e a vergência também o será. Então, reprisando, galera, as lentes são classificadas em dois grandes tipos, bordas finas ou bordas grossas. E independentemente dela ser borda fina ou borda grossa, nós temos a classificação quanto ao comportamento óptico. Então, ambas podem funcionar de maneira convergente ou de maneira divergente, dependendo do meio em que estejam inseridas. Beleza? Daí eu ter que falar tudo isso que eu falei aí para vocês. Ótimo, agora a gente já está preparado para entrar na questão. Vamos lá. Com esta lente, podem-se realizar dois experimentos. Então, galera, ele vai realizar dois experimentos. Num experimento ela vai se comportar de um jeito, no outro experimento ela vai se comportar do outro. Tudo depende do índice de refração do meio onde ela esteja inserida. Se o índice dela for maior do que o índice do meio, supondo que ela seja uma lente, né, de borda fina, comportamento convergente. Se for de borda grossa, divergente. É isso que a gente vai analisar. Então, vamos lá. No primeiro, a lente é imersa em um meio ideal de índice de refração N1. E aí ele continua. E o seu comportamento óptico, quando um feixe de luz paralela passa por ela, é o mesmo. Agora vamos ao comportamento que ela vai manifestar. É o mesmo de uma lente côncavo-convexa, terminou com a palavra convexa, de índice de refração N imersa no ar. Então, o índice dela é maior que o índice do meio. Estamos dentro dessa categoria aqui, ó.
Então, a nossa lente S vai funcionar de maneira convergente. Se a nossa lente S vai funcionar de maneira convergente, é porque o índice dela, vou botar aqui, ó, o índice dela é maior do que o índice do meio circundante. Beleza até aí? Voltando. No segundo experimento, a lente S é imersa em um outro meio ideal de índice de refração N2 e o seu comportamento é o mesmo de uma lente convexo-côncava, índice de refração N imersa no A. Então, vamos lá. Terminou com a palavra côncava, tem índice maior que o do A. Estamos aqui, ó. Então, ele está dizendo que o comportamento da nossa lente S é divergente. E se o comportamento dela é divergente, o índice dela, não é verdade, é maior do que o índice do meio, galera. Vamos lá. Será que o índice dela é maior que o índice do meio? Vamos lá para a gente não errar isso aqui. Ele está falando que a nossa lente S é uma lente de borda fina. Então, é uma lente convexa. A gente vai ter que trabalhar sempre aqui dentro, ó. Então, ele está dando a dica no segundo experimento. No primeiro experimento, ele falou que a nossa lente vai ter um comportamento convergente. No segundo experimento, vai ter o comportamento aqui, ó, divergente. Significa que o índice dela é menor que o índice do meio. Então, N2 vai ter que ser maior do que N. Beleza, galera? Então, reprisando. Foram feitos 2 experimentos. Num primeiro experimento, a nossa lente se comportou de maneira convergentemente, certo? Então, o índice dela tem que ser maior que o índice do meio. Daí eu ter colocado que o índice dela é maior do que N1. Num segundo experimento, ela funcionou como lente divergente. Logo, o índice do meio vai ser maior que o índice dela. Então, eu coloquei N2 maior que N1. Aí a gente já pode partir para as opções. Nessas condições são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, N2 maior que N maior que N1, já falamos isso. 2, a lente S, que nós já sabemos ser convexa, não é? Bordas finas e termina com a palavra convexa. Quando imersa no ar, pode ser uma lente plano-côncava? Não. Quando imersa no ar, como o índice dela é maior que o índice do ar, ela vai funcionar de maneira convergente. Se ela vai funcionar de maneira convergente, tem que terminar com a palavra convexa. Então, não pode ser côncava. A razão entre as divergências da lente S nos 2 experimentos não pode ser verdadeiro, porque a divergência da lente no primeiro experimento é positivo, porque ela se comportou de maneira convergente. No segundo experimento foi negativo, porque ela se comportou de maneira divergente. Então, quando eu dividir uma divergência pela outra, é claro que V1 dividido por V2 vai dar negativo. Então, nunca poderia ser 1, que é um valor positivo. Falso. Beleza? E aí vem a nossa quarta afirmativa. As distâncias focais da lente S nos 2 experimentos são sempre as mesmas. Pelo mesmo motivo, falso. Se no primeiro experimento a divergência é positiva, é claro que a distância focal também o será. No segundo experimento, se a divergência é negativa, é claro que a distância focal também o será. Então, como uma é positiva e a outra é negativa, claro que não vão ter o mesmo valor. Então, essa 4 aqui é falsa, beleza? Opa, pera aí, galera, ia falando uma coisinha errada na 3. Na 3 ele fala assim, ó, a razão entre a divergência da lente S nos 2 experimentos não pode ser 1. Verdadeiro, não pode ser 1, beleza? Porque nós já vimos que a razão tem que dar negativo, então não pode ser 1. Não pode ser 1, verdadeiro. Então ficamos aí com as corretas 1 e 3. Foi, galera? Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu essa historinha? Quase passou batido aquele erro ali que eu tô fazendo com um pouquinho de pressa, que eu vou sair daqui a pouquinho, mas vamos lá. Vamos para a nossa questão de número 27. Cadê a nossa questão? Tá aqui, número 27, aquela questão trabalhosa. Vamos lá. Uma pequena esfera C com carga elétrica de mais 5 vezes 10 a menos 4 coulomb é guiada por um aro isolante semicircular de raio R, igual a 2,5, situado num plano horizontal com extremidade A e B, como indica a figura abaixo. A esfera pode se deslocar sem atrito, tendo o aro como guia. Nas extremidades A e B do aro, são fixadas 2 cargas elétricas pontiformes de mais 8 vezes 10 a menos 6 e mais 1 vezes 10 a menos 6, respectivamente, sendo a constante eletrostática do meio igual a 4 raiz de 5 vezes 10 a nona. Na posição de equilíbrio da esfera C, a reação normal do aro sobre a esfera em Newton tem módulo igual a. Então, vamos lá, galera. Vou desenhar essa semi-esfera aí
como se fosse uma esfera grande. Depois a gente vai dividir ao meio, beleza? Até aí? Então a gente vai pegar essa esferinha aqui, eu vou até aumentar um pouquinho. Botar um pouco mais em cima para a gente aproveitar mais essa areazinha aqui de baixo, né? Então eu vou botar aqui ponto médio. Aqui nós vamos colocar o nosso ponto A, onde tem uma carguinha também positiva. Aqui o nosso ponto B, onde tem uma outra carguinha também positiva, beleza? Então, do lado esquerdo aqui em A, você tem uma carga de 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Aqui 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. E aí, a carguinha C, que é de 5 vezes 10 a menos 4. Bom, como a carga menor é a carga posicionada em B, então é claro que o equilíbrio vai ser mais perto dessa carguinha. Então vamos tentar botar algo mais ou menos aqui. Aqui estará a nossa carguinha C. Beleza? Até aí, galera? Aí a gente vai unir aqui a nossa carguinha C até B. Você vai unir aqui a nossa carguinha A até C. Beleza. E aí, pelo que você aprendeu na matemática, como esse triângulozinho tem um lado apoiado sobre o diâmetro dessa semisfera, já dá para você concluir que esse ângulozinho aqui é de 90 graus. Beleza até aí, galera? Vamos chamar essa distância aqui de DA. Vamos chamar essa distância aqui de DB. Isso aqui é o nosso R. Isso aqui é o nosso R. Vamos chamar esse ângulozinho aqui de alfa. Foi até aí, galera? Beleza, agora vamos posicionar essas forças aí. Como entre A e C rola uma repulsão, é claro que a força vai ser para cá. Tranquilinho até aí? Beleza? Como entre B e C também rola uma repulsão, é claro que a repulsão vai ser expressa por uma forçazinha para cá. Olha lá. Você vai ter uma forçazinha para cá, que nós vamos chamar de FB. E aqui nós temos o nosso FA. Beleza até aí, galera? E aí, claro que o ângulo entre elas também é de 90 graus. Só que está faltando uma forcinha aí, que é a força que o aro faz na esfera, que é a nossa normal. Como a normal ela é perpendicular ao aro, ou perpendicular à tangente, é claro que ela está direcionada para o nosso centro, né? Assim que a gente aprende lá na geometria, toda perpendicular a uma tangente, a um círculo, passa pelo centro. Então está aqui a nossa normal, que é a força a ser determinada. Outra coisinha, galera, como ele fala que está em equilíbrio, é claro que se eu tirar a resultante de FA e FB, essa resultante de FA e FB vai ser justamente essa forcinha aqui, ó, que tem o mesmo valor que a normal. Então, se a gente fosse usar aqui a nossa regrinha, não é isso? Do paralelogramo, vou diminuir um pouquinho aquela força ali embaixo, galera, essa forcinha aqui, para ela ficar mais bonitinha aqui, ó, fechando aqui. E aqui nós usamos um paralelogramo. Você está vendo que a resultante dessas duas aí é justamente essa nossa normal em módulo, né? Então, esse tamanho aqui é exatamente igual a esse tamanho aqui. Então, esse aqui é o vetor menos n, mas em módulo é igualzinho aquele garoto ali, que é o n, beleza? Outra coisinha, aqui é R, né? Que nós já falamos, ó, aqui é R, mas essa distância aqui também é R, né? Da esferinha C até o nosso centro O. Beleza? Então, se aqui é R, aqui é R, aqui é alfa, é claro que aqui também será alfa, pelo mesmo motivo. Então, esse ângulo é igual a esse, já que aqui é R e aqui também é R. Beleza? E se aqui é alfa, é claro que esse ângulo aqui também será alfa. Ótimo, né, galera? Então, esse triângulo aqui, ó, ele vai ser extremamente importante para a gente, ó. E daqui a pouco a gente vai trabalhar com uma relação trigonométrica dentro dele, que é a tangente. A gente vai ver que a tangente de alfa vai ser esse nosso FB aqui, ó, que você está vendo, sobre o FA, já que esse ângulo aqui é de 90 graus. Mas deixa guardada essa informaçãozinha aí, certo, galera?
e vamos partir para os finalmente. Lembrando que ele deu o valor do raio. O valor do raio, ele falou que vale 2,5 metros. Então, aqui você tem 2,5 metros. Beleza? Até aí, galera? Tudo tranquilo ou não? Bom, como você entende um pouquinho de geometria, você já sabe que esse valor aqui, ele vale, né? Pegando esse 2R, que é o diâmetro, e rebatendo sobre um dos catetos, que é o DA, você vai ter 2R cosseno de alfa. Pelo mesmo motivo, DB será 2R seno de alfa. Tranquilão até aí, galera? Então, vamos lá. Com isso, já dá para a gente estabelecer uma relaçãozinha aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa que eu falei para vocês é que DA é igual a 2R cosseno de alfa. Falei também que DB, que é a distância entre B e C, é 2R seno de alfa. Se eu dividir a de baixo pela de cima, você vai obter o seguinte, galera. Dividindo, você corta 2R com 2R, 2R corta com 2R, e aí você obtém que a tangente de alfa vai ser igual a DB sobre DA. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar neste triângulo aqui que nós comentamos ainda há pouco, você está notando que tangente de alfa é FB sobre FA. Olha que coisa interessante. Deixa guardada essa relação matemática aí. Belezinha até aí? Agora vamos calcular as forças FA e FB pela lei de Coulomb. Então, vamos embora. Então, a nossa força FA é a força trocada entre a carguinha A e a carguinha C. Então, a carguinha A, vamos lá ver, a C é 5 vezes 10 a menos 4. Então, vai ser K, não é isso? K, carga A em módulo, carga C sobre D ao quadrado. Isso é o DA. Então, será 4 raiz de 5 vezes 10 a nona. Carga de A é 8 vezes 10 a menos 6. Carga de C, vamos confirmar, 5 vezes 10 a menos 4 sobre DA ao quadrado. Fazendo essa continha, vamos lá, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 4, 160, 160 volta uma casa dá 16, isso aqui dá 16, raiz de 5 sobre DA ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa para calcular FB, força trocada entre B e C. Então, K, QB em módulo, QC sobre DB ao quadrado. Galera, eu não estou usando módulo porque todo mundo aí já é positivo, então nem vai precisar, tá? Então, 4 raiz de 5 vezes 10 a nona, vezes a carga de B, que é 1 vezes 10 a menos 6, vezes a carga de C novamente, que é 5 vezes 10 a menos 4. Tudo isso sobre dB ao quadrado. Fazendo essa continha, 5 vezes 4, 20, volta uma casa, 2, então vai ser 2 raiz de 5 sobre dB ao quadrado. Tranquilo até aí, galera? E aí, se nós levarmos em consideração essa identidade 1, tudo nos sugere que a gente vai ter que dividir agora FA dividido por FB. E aí, galera, quando você dividir aqui FA por FB, você vai encontrar 16 raiz de 5 dividido por 2 raiz de 5 dá 8 vezes dB ao quadrado sobre dA ao quadrado. Tranquilão até aí? Essa é a nossa relação 2. E dá pra gente brincar bastante, né, galera? Entre essas relações 1 e 2 aí. A gente pode, por exemplo, fazer o seguinte. No lugar de FA sobre FB, pela relação 1, eu boto dA dividido por dB. Vamos fazer? Então, vamos embora. Então, vai ficar dA dividido por dB vai ser igual a 8 vezes dB ao quadrado sobre dA ao quadrado. Daqui você tira aqui dA sobre dB ao cubo. Isso vale 8. Ou seja, galera, dA sobre dB é igual a 2. Mais detalhe, pela relação 1 dA sobre dB é a mesma coisa que FA
sobre FB, que traz também como consequência que a tangente de alfa ela vale dB sobre dA, ou seja, meio. Então a gente já encontrou bastante coisa aí, galera. Já vimos que dA sobre dB vale 2, FA sobre FB também, e já vimos que a tangente de alfa vale meio. Agora vamos lá. Com essa tangente de alfa, a gente consegue descobrir o seno de alfa e o cosseno de alfa pelas relações trigonométricas que nós já conhecemos. Porque descobrindo seno e cosseno, a gente descobre dA e dB. Descobrindo dA e dB, descobrimos FA e FB. Descobrindo FA e FB, fazemos Pitágoras e achamos a normal. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos lá. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Dividindo tudo, galera, por cosseno ao quadrado, você vai ter tangente ao quadrado de alfa mais 1 igual ao inverso do cosseno ao quadrado de alfa. Então, você vai ter 1/4 mais 1 é 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Então, 1/4 mais 1 dá 5/4, invertendo dá 4/5. E a raiz de 4/5, galera, vai ser 2 sobre raiz de 5. Agora, a gente joga de novo na relação trigonométrica fundamental ou usa tangente igual a seno sobre cosseno. Então, tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, meio é igual a seno de alfa dividido por 2 sobre raiz de 5. Cortamos 2 com 2, raiz de 5 sobre. Seno de alfa vai ser igual a 1 sobre raiz de 5. Agora, podemos achar dA e dB. Olha lá, a relação aqui em cima, ó, dA e dB. Então, vamos embora, galera. O nosso dA vai ser pela relação 2R cosseno de alfa. 2R cosseno alfa. Então, vai ser 2 vezes o raio, que é 2,5, vezes 2 sobre raiz de 5. Isso dará 2 vezes 2,5, 5 vezes 2, 10. 10 sobre raiz de 5. O nosso dB vai ser 2R seno de alfa. Então, vai ser 2 vezes 2,5 vezes o seno de alfa, que é 1 sobre raiz de 5. Isso aqui dará 5 sobre raiz de 5. Óbvio, né, galera? A metade pelo que nós tínhamos visto. Foi até aí? Agora vamos calcular FA e FB. Aí fica fácil, né? Então, vamos lá. Cadê o nosso FA? Já está engatilhadinho ali. 16 raiz de 5 sobre dA ao quadrado. Então, FA é 16 raiz de 5 sobre dA ao quadrado. Isso vai ser 16 raiz de 5 sobre 10 sobre raiz de 5 ao quadrado. Isso aqui vai ser 16 raiz de 5 sobre 100 dividido por 5, galera, vai dar 20. Simplificando isso aí por 4, dá 4 raiz de 5 sobre 5, não é isso? Isso é a mesma coisa que 4 sobre raiz de 5 newtons. Isso é FA. Sabemos que FA sobre FB tem que dar 2, ou seja, FB é a metade de FA. Então, FB é a metade de FA. Logo, FB será 2 sobre raiz de 5 newton. Agora, vamos achar, galera, a nossa força normal. Já sabemos aqui, ó, por esse triângulozinho aqui, ó, este aqui, que dá para calcular normal por Pitágoras. Então, vai ficar o seguinte, a força normal ao quadrado é FA ao quadrado mais FB ao quadrado. Isso vai ser 4 raiz de 5 ao quadrado mais 2 raiz de 5 ao quadrado. Isso vai ser 16 sobre 5 mais 4 sobre 5. Então, força normal ao quadrado vai ser 20 dividido por 5. A normal será a raiz de 4. Então, a nossa força normal vale 2 newton. Beleza, galera? Questão tranquilíssima.
Então, resposta correta, 2. Essa é aquela questão que você tem que pular, galera. Bizu. Não vale a pena perder tempo nesse inferno aqui não, tá? Só se sobrar tempo. Vamos para a próxima, galera. Vamos para a questão de número 29, questãozinha de circuitos elétricos. Então, vamos lá. A figura a seguir representa um circuito elétrico constituído por 2 baterias de resistência interna desprezíveis e 7 resistores ôhmicos. Sendo que a máxima potência dissipada em cada resistor não poderá ultrapassar 10 watts, a Fem epsilon máxima que as baterias poderão apresentar é, em volts, quanto? Beleza, galera. Então, primeira coisinha que a gente vai fazer é o seguinte. Vou desaparecer com essas 2 baterias aqui, que estão em paralelo, certo? E desenhar apenas uma bateria. Uma bateria de Fem epsilon, porque epsilon em paralelo com epsilon dá epsilon. E de resistência interna 2, porque 4 em paralelo com 4, 2. Claro que eu sei que a bateria não tem resistência interna, porque ele falou que a bateria é ideal, resistência interna desprezível, mas como está muito pertinho da bateria, a gente pode até considerar. Então, 4 em paralelo com 4, 2. E outra coisa, galera, tá notando que esse 5 aqui, ó, este 5 vezes 20 dá 100? E esse 10 vezes 10 também está dando 100? Então, você tem 100 cruzado com 100. Então, você tem uma ponte de Wheatstone equilibrada e não passa corrente por esse garoto aqui. Não vamos precisar desenhá-lo, a fonte não identifica, ele não consome potência nenhuma. Então, tente identificar isso daí. Então, a figura tradicional de uma ponte de Wheatstone, né, é mais ou menos essa daqui que você está vendo, né? Então, você tem resistores no formato de losango, certo? Então, quando esse vezes esse é igual a esse vezes esse, não passa corrente pelo do meio. É mais ou menos o que está acontecendo aí e tente você visualizar esta configuração, que vai ser muito útil. Então, galera, redesenhando esse circuito, nós teremos algo mais ou menos assim, ó. Aqui um resistor, aqui você vai ter um outro resistor, uma fontezinha, certo? Epsilon. Aqui você vai ter um fio para cá, aqui você vai ter uma outra resistência, aqui para baixo outra resistência, aqui um fio, aqui uma resistênciazinha e outro fio. Beleza até aí? Agora vamos lá, aqui você vai ter epsilon, aqui você vai ter 2 ohms e ali você repete 5, aqui você vai ter 10, aqui você vai ter 20, aqui você vai ter 10 novamente e nosso epsilon já está ali posicionado. Beleza até aí? Vou chamar isso aqui de resistor 1, isso aqui de resistor 2, esse aqui de resistor 3, esse aqui de 4 e esse aqui de 5. Beleza até aí, galera? Agora vamos posicionar as correntes, tudo bem? Galera, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é o seguinte, ó, essa fonte aqui vai gerar uma corrente, beleza? Sempre do sentido negativo para o positivo. Essa corrente chegando nesse nó vai se dividir em 2. Uma vai para cá, que vai fazer este percurso que eu estou mostrando, certo? E a outra vai aqui para baixo, fazendo esse percurso que eu estou mostrando aqui para você. Belezinha até aí? Ótimo. Dá para você notar que a resistência na parte de cima é 5 mais 10, que dá 15. E na parte de baixo é 10 mais 20, que dá 30. Então, como a resistência em cima é 15, é a metade da de baixo, por cima vai passar o dobro da corrente. Então, eu vou chamar essa corrente aqui de 2I. E claro que eu vou chamar essa corrente aqui de I. Então, 2I com I, é claro que aqui no meio você vai ter uma corrente 3I. Beleza? Só variáveis. Então, 2I para cima, I para baixo, 3I passando pelo meio. Tudo isso para a gente estabelecer uma formulazinha para potência, já que ele está falando de potência. E aí a gente vai usar a fórmula potência igual a R vezes I ao quadrado, para cada um dos resistores. Por isso que eu tive que numerá-los. Então, vamos lá.
potência dissipada pelo resistor nomeado como 1, galera. É esse aqui, ó, de 2 ohms. Então vai ser R vezes. Qual é a corrente que passa nele? 3I. Isso ao quadrado. Então 9 vezes 2 é 18. 18I ao quadrado. Tá aí a potência dissipada por 1. Potência dissipada por 2. Você vai lá para o número 2, é o de 5, não é isso? Então vai ser R vezes, e nele passa 2i, 2i ao quadrado. Isso dará 20i ao quadrado. Beleza? P3, galera, quem está numerado como 3 é aquele garoto de 10. Então, R vezes, qual é a corrente que passa nele? 2i. Então, 2i ao quadrado, isso dará 40i ao quadrado. Bota uma retinha aqui, vamos calcular o nosso P4. P4 vai ser R vezes, a corrente que passa nele é I ao quadrado. O P5 também é R ao quadrado, então 10 vezes I ao quadrado. Beleza, galera? Calculamos todas as potências. Como ele fala que a potência dissipada em qualquer resistor não pode ultrapassar 10 watts, qual é a nossa malandragem? Obriga a maior das potências dissipadas a ser igual a 10. E adivinha qual é a maior potência dissipada? Está aqui, ó, 40i ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? 40i ao quadrado, a gente obriga a ser igual a 10. Cortamos 0 com 0. I vai ser raiz de 1/4. Então, I será meio ampere. Agora ficou fácil, né, galera? Porque se a gente sabe as correntes, fica mais tranquilo. E aí, o que ele está perguntando é a nossa FEM. Se ele está perguntando a nossa FEM, vamos lá, galera. Vamos lá para aquele nosso circuitinho lá em cima. Vou chamar esse ponto aqui da esquerda de A. Vou chamar esse ponto aqui da direita de B. E aí, galera, tanto faz olhar por cima, quanto por baixo, quanto pelo meio, a DDP entre A e B vai ser a mesma. Então, vamos lá. Olhando para a parte de cima, você tem um resistor de 15, né? 5 mais 10, sendo percorrido por uma corrente 2I. Como eu calculo a DDP olhando por cima? RI. Então, vai ser 15 vezes 2I, beleza? E como que eu calculo a DDP pelo meio? Bom, no meio é um gerador. DDP é epsilon menos RI. É o que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vou botar aqui numa letrinha verde. A DDP entre A e B, olhando por cima, galera. Essa malha aqui de cima, essa malha aqui, ó. Como é que você faz? Tem um resistor só de 15, vezes a corrente que passa nessa malhazinha superior, que é 2I. Então, é o dobro da corrente. Então, isso aqui dará 15 volts. Beleza até aí? E a DDP entre A e B vista pelo circuito central. Por essa partezinha aqui que você está vendo, ó. Que eu vou achurar aqui de azul. Essa partezinha aqui, ó. Como é que seria o cálculo disso daí? Então, vamos lá. A DDP entre A e B seria epsilon menos, qual é a resistência interna? É a resistência 1 que vale 2, vezes a corrente que passa ali, que é de 3I, né? Então, é 3 vezes meio. Beleza? Isso vai ser epsilon menos 3. Tranquilo até aí, galera? Agora vamos igualar. Então, você vai ter que epsilon menos 3 igual a 15. Daqui você conclui que o epsilon vale 18 volts. Resposta correta, nossa letra C. Questão interessante, né, galera? Porque ele fez um pedido diferente. Ele pede para que a potência não ultrapasse certo valor. Então, você calcula literalmente todas as potências e iguala a maior delas a 10. Show! Calculamos a corrente e, futuramente, né, depois a gente calculou o nosso epsilon. Foi? Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão de número 30, que fala o seguinte: dois longos fios paralelos estão dispostos a uma distância L um do outro e transportam correntes elétricas de mesma intensidade I em sentidos opostos, como ilustra a figura abaixo. Nessa figura, o ponto P é equidistante dos fios. Galera, rapidamente. Campo magnético produzido por um fio retilíneo e longo. Todo mundo lembra? μ0 vezes I sobre 2πd. I é a corrente que passa por esse fio e D é a distância de um ponto qualquer do espaço até esse fio. Beleza?
Ótimo, continuemos. Assim, o gráfico que melhor representa a intensidade do campo magnético resultante. Por que ele fala resultante, galera? Porque tem dois fios, então em todos os pontos do espaço nós teremos a ação de dois campos. Como o campo magnético é uma grandeza vetorial, cabe aqui o conceito de campo resultante, que vai ser B1 mais B2, certo? Uma soma vetorial. Então ele fala assim, o gráfico melhor representa a intensidade do campo magnético resultante B no ponto P em função da abscissa X é. Então o ponto P é um ponto genérico, cuja abscissa pode variar ao longo, né, do tempo que ele está falando aí. Então a gente vai ter que percorrer esse eixo X aí. Então vamos lá, galera. Eu vou tentar fazer uma figurinha aqui, olhando de cima, galera. Então, do ponto de vista superior, você vai ter uma corrente saindo do papel. Então, você vai ter aqui, vou tentar desenhar aqui uma correntezinha saindo do papel, beleza? E lá embaixo, o outro fio. Aqui você vai ter uma corrente entrando no papel, que é essa nossa corrente I aqui, certo? Aqui você vai ter, olhando de cima, né, o nosso eixo Y. Olha lá, vou traçá-lo aqui de baixo para cima, lembrando que isso é uma vista superior. Tranquilo até aí? Aqui eu vou traçar um ponto P qualquer do espaço, certo? Esse ponto P aqui, por exemplo. Vou botá-lo aqui. Vou traçar também aqui. Acho que vou fazer diferente, galera. Vou traçar aqui uma perpendicular que é até melhor, para você enxergar mais facilmente. Vou botar o ponto P aqui, vou botar o ponto P aqui, em 3 posições distintas, né? E aí nós vamos unir aqui. Vamos lá, né? Nós vamos unir aqui, nós vamos unir aqui também, para nós enxergarmos a simetria. Nós vamos unir aqui e nós vamos unir aqui. Beleza. Então vamos lá, galera. Para esse fio superior, em que a corrente está saindo do papel, usando a regrinha da mão direita, né, aquela regra da mão espalmada, você vai concluir que nesse ponto P à direita você vai ter um campo que eu vou chamar de B1 para cá, né? Tá saindo, então espalma e bate nele. Você vai ter um B1 para cá, certo? E pela mesma regrinha, né, para o fio de baixo, só que agora a corrente está entrando, o polegar tem que acompanhar, né, essa corrente, e batendo no ponto P, você vai ter um B2 para cá, ó. Beleza? Notem que a resultante vai dar para cá. Olha que coisa curiosa, pela regra do paralelogramo, não é? Se você fizesse para o lado esquerdo, você teria algo parecido, né, galera? Você teria entrando embaixo, rebatendo, você teria uma perpendicular aqui, você teria aqui o nosso B2, você teria uma perpendicular aqui, você teria o nosso B1, e aí a resultante novamente daria para cá. Observe então que ela não mudou de sentido, ela foi sempre na direção positiva do eixo X. Então a resultante está dando sempre para a direita. Quer ver? Vamos ver ali naquele ponto central, ponto P ali no meio. Então, usando a regrinha da mão direita novamente, você vai ter o B1 para cá, olha lá, e você vai ter o B2 para cá. Então, notem que a resultante aqui no meio também vai ser para a direita, mas ela vai ser maior do que as outras duas resultantes quando eu somar esses dois vetores. Até porque, observe pela fórmula que o campo depende da distância. Então, essa distância D aqui, ó, que é igual a essa, é maior do que essa distância D aqui, que é igual a essa. Então, quanto maior a distância, menor a intensidade do campo. Quanto mais afastado o ponto estiver dos fios, menor a intensidade do campo. Quanto mais próximo dos fios, maior a intensidade do campo. Então, ela é máxima nesse ponto central e ela vai diminuindo a partir desse ponto central, mas sendo sempre positiva, né? Porque o eixo X é para cá, para a direita, o positivo dele. E o único que condiz com essas observações que nós fizemos, sempre positivo e adquirindo um valor máximo na posição central, é a letra A. Então, gabarito correto, letra A, galera. Espero que todos tenham entendido. Então, vamos lá para a nossa questão de número 31. Uma questãozinha de quântica que fala o seguinte, que é bem fácil. A figura 1 abaixo representa um arranjo experimental para obtenção do espectro de emissão da luz emitida por uma lâmpada de gás hidrogênio. Então, galera, qualquer substância gasosa
quando excitada por uma corrente, por exemplo, você coloca essa substância gasosa dentro de uma ampola, faz-se passar corrente pelo interior dessa ampola, esse gás começa a se tornar incandescente, ele começa a emitir luz. Se você passar essa luz por um prisma, como ele está falando, lá no anteparo você vai ver um espectro de raios, um espectro de faixas, um conjunto de faixas característico, né, desse material, característica dessa substância, que nós chamamos de espectro de emissão. E no caso do hidrogênio, nós estamos vendo aí 4 faixas que vão do vermelho ao violeta. Lembrando, né, em analogia às cores do arco-íris, que a frequência aumenta daqui para cá, ó, do vermelho para o violeta. Beleza até aí? Isso é muito importante para a resolução da questão. Aí ele fala o seguinte: ao passar pelo prisma, a luz divide-se em 4 feixes de cores distintas: violeta, anil, azul e vermelho. Projetando-se esses feixes em um anteparo, eles ficam espalhados como ilustrado na figura 1. Considere agora a figura 2, que ilustra esquematicamente alguns níveis de energia do átomo de hidrogênio, onde as setas 1, 2, 3 e 4 mostram transições possíveis para esse átomo. Então, galera, você está vendo na figura 2 4 possíveis transições. E na figura 1, 4 cores. É claro que cada transição vai corresponder a uma cor, não é? E quem é responsável por essa coloração que nós vemos no anteparo são justamente os saltos quânticos, porque o elétron, quando retorna para a camada de origem, na figura 2 para o nível 1, então quando ele retorna para o nível 1, ele libera a energia que ele recebeu na forma de fóton, na forma de luz. E esse fóton, essa luz, tem uma frequência que é proporcional ao desnível energético entre as camadas. Beleza até aí? Em outras palavras, ΔE, que é a diferença energética entre as camadas, é H, a nossa constante de Planck, vezes F, que é a frequência do fóton que é emitido num salto eletrônico. Beleza até aí, galera? Ótimo! Bom, relacionando as informações contidas na figura 2 com as cores da luz emitida pela lâmpada de gás de hidrogênio mostrada na figura 1, é correto afirmar que a cor anil corresponde à transição. Beleza, galera? Então, só é você olhar para a figura 2 e você ver que o maior desnível energético é 1. Então, se o maior desnível energético é 1, a maior frequência é F1. Beleza até aí? O segundo maior salto é 2. Então, o maior desnível energético é 2. Como é proporcional à frequência, é a segunda maior frequência. Então, aqui, F2. Claro, seguindo esse raciocínio, maior que F3, que é maior que F4. Beleza até aí? Comparando com a figura 1, você já sabe quem é a maior frequência. A maior frequência é F1. Então, trata-se do violeta. A segunda maior frequência, o anil. A terceira maior frequência, o azul. E por último, claro, o nosso vermelho. Ele pergunta justamente a cor anil corresponde a que transição, galera? Está aqui a nossa transição. É a transição de número 2. Ficamos aí com a nossa letra B de bola. Vamos embora para a nossa última questão, galera. Questão de número 32, eletromagnetismo. Ele fala o seguinte: a figura 1 mostra uma espira quadrada feita de material condutor contida num plano ZY em um fio condutor retilíneo muito longo paralelo ao eixo Z, sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, dada pelo gráfico da figura 2. Legal, né, galera? Algo parecido com a questão anterior de magnetismo que nós vimos, né? Um fio percorrido por corrente. Então, ele vai gerar, em torno desse fio, um campo magnético, né? Nós já vimos qual é a intensidade desse campo, μ0I sobre 2πd, e nós vimos que a configuração espacial dele é dado, né, pela regra da mão espalmada. Serão círculos concêntricos com esse fio. Beleza. Bom, aí ele continua. A partir da análise das figuras 1 e 2, pode-se afirmar que o gráfico melhor representa a fé induzida entre os pontos A e B. Então, olha só, galera. Vamos voltar para o enunciado. Olha o que ele fala. A figura 1 mostra uma espira quadrada, feita de material condutor contida no plano ZY, e um fio condutor retilíneo muito longo paralelo ao eixo Z. Então, a gente vai fazer de novo aquela historinha. Vista superior. O que nós vamos estar vendo de cima, galera? Então, a espira vista de cima, você vai vê-la assim, ó. Traçar aqui uma retinha. Espira vista de cima. Beleza? Tranquilo até aí?
o fio visto de cima. Então, o fio visto de cima é uma corrente saindo. Então, você vai ter o fio visto de cima. Está aqui uma corrente saindo. E nós sabemos que as linhas de campo produzidas, né, por essa configuração, ou seja, fio percorrido por corrente, são círculos concêntricos com fio. Vou desenhar só alguns para você relembrar. Então, você vai ter círculos mais ou menos assim. Beleza até aí? Então, num determinado momento, você vai ter coisas desse tipo. Ó. Você vai ter um círculo, por exemplo, passando por aqui, ó. Nossa, esse círculo aqui ficou horrível, galera. Deixa eu apagar essa historinha aqui. Vai ficar melhor eu até fazer assim, ó. Vou traçar primeiro este círculo, que vai ser algo mais ou menos assim, ó. Um círculo qualquer, tá, galera? Só pra gente ter uma noção do que está acontecendo. Até porque no iPad é meio difícil de você fazer essa historinha aqui. Um círculo. E aqui a gente vai traçar aquela nossa vista superior que eu estava falando. Tá aqui, ó. A vista superior. Beleza? Então, o que eu quero dizer para vocês, galera? Que tem linhas entrando aqui, ó, ao mesmo tempo que tem linhas saindo aqui. Tá vendo? Então, vamos à teoria. Ele está querendo que você trace um gráfico da FEM induzida entre os pontos A e B daquela espira. E a gente sabe do eletromagnetismo que a FEM induzida ela é menos dφ dt. Ou, a nível, né, de ensino médio, como a gente aprende, menos ΔΦ sobre ΔT. Você lembra o que é esse ΔΦ? É variação no fluxo, onde esse fluxo é B vezes A vezes cosseno de θ. B é o campo magnético, A é a área atravessada pelas linhas do campo, né? E θ é o ângulo entre a normal e as linhas de campo. Então, galera, para existir FEM, tem que haver variação no fluxo. Para haver variação no fluxo, tem que haver fluxo. E o que significa fluxo, galera? Flechas entrando numa região, numa área, ou saindo de uma região. Então, quando você imagina um retângulo sendo atravessado por várias setas, que são linhas de campo magnético, ali existe um fluxo entrando. Se as setas estão saindo, você tem um fluxo saindo. Agora, como aqui, por simetria, você sempre vai ter setas entrando e setas saindo, você não tem fluxo. Se você não tem fluxo, você não tem variação no fluxo. Se você não tem variação de fluxo, e a FEM depende de variação de fluxo, é claro que a nossa FEM ela vale zero. Então, se você fosse colocar um voltímetro entre os extremos A e B, ele iria indicar 0 volts, porque não há fluxo. Se não há fluxo, não há variação do fluxo. Para ver fluxo, tem que ter só linhas entrando ou só linhas saindo daquela área. Mas ali, como as linhas de campo magnético são circulares, elas entram e saem ao mesmo tempo. Então, aquela expira, ela não sente uma variação no fluxo, já que a quantidade de setas que entram, as flechas que entram, é igual a quantidade de flechas que saem. E olha que eu só desenhei duas, uma entrando e uma saindo. São infinitas entrando ao mesmo tempo que infinitas saem. Beleza até aí, galera? Dito isto, ficamos com a resposta correta, a letra B de bola. Beleza até aí, galera? Espero que eu tenha podido ajudar vocês. Desejo a vocês uma ótima prova nesse final de semana, mas lembrando que eu ainda vou fazer até o final de semana a prova da AFA 2018. Me aguardem, beleza? Fiquem com Deus, um abraço, beijo no coração e fui!